Você conhece Fulton Sheen, o pregador que pregou para bilhões. Mas ninguém fala sobre o que o destruiu por dentro. A Bíblia tem 66 livros, mais de 3 bilhões de cópias vendidas. Traduzida para 3.100 idiomas. E mesmo assim, a maioria nunca parou para ler as histórias do jeito que realmente foram vividas. Sem o filtro do sermão de domingo. Sem a suavização da escola dominical. Sem cortar as partes que pregadores preferem não contar. Porque quando você lê essas histórias completas, descobre que não são sobre santos perfeitos. São sobre homens e mulheres que erraram feio, que duvidaram, que sofreram além do que conseguiam suportar. E mesmo assim, Deus os usou para mudar o curso da história. Hoje você vai conhecer Fulton Sheen, não como o pregador que você viu nas fotografias antigas, mas como o homem que enfrentou a ansiedade que ninguém sabia que ele carregava. Do jeito que realmente aconteceu. Sem cortes, sem suavização. Do início ao fim. Se você tem alguns minutos, essa história vai valer cada segundo. Porque essa é a história que explica por que o maior pregador do século XX acordava suando à noite. Porque ele nunca contou para ninguém sobre a voz que o acompanhava durante os sermões. Porque, no final de cada transmissão de rádio visto por 30 milhões de pessoas, ele desabava. Nos próximos minutos, você vai entender que a ansiedade não é fraqueza. É o preço que os homens de Deus pagam quando carregam o peso das almas de outros. E até o final dessa história você vai descobrir o segredo que Sheen levou para o túmulo. O segredo que explica por que os homens mais próximos de Deus frequentemente estão mais próximos do desespero. Comece aqui. Estamos em 1895, Nova York. Um menino chamado João está brincando na rua. Ninguém sabe que esse menino um dia pregará para mais gente que qualquer pessoa viva naquela época. Ninguém sabe que ele vai mudar o curso da história religiosa americana. E ninguém sabe que ele carregará um peso tão pesado que quase o quebrará. Seu pai era comerciante. Homem sério. Não era religioso como a mãe, mas a mãe rezava. Rezava por tudo. Rezava por todos. E João cresceu vendo essa diferença. Vendo que a fé criava um abismo entre seus pais. Aquilo plantou algo nele desde pequeno. Uma pergunta que nunca sairia. Por que a fé que minha mãe tem não consegue alcançar meu pai? Aos 12 anos, João decidiu que ia descobrir. Que ia entender a fé tão profundamente que conseguiria alcançar até quem não acreditava. Entrou no seminário aos 14 anos. Mais jovem que a maioria. Enquanto outros meninos da idade dele brincavam, João estudava teologia em latim. Enquanto dormiam, ele rezava. Enquanto comiam, ele pensava em argumentos para defender a fé. Seus professores notaram. Havia algo diferente naquele menino. Não era só inteligência. Era uma obsessão espiritual que consumia tudo nele. Aos 20 anos foi ordenado sacerdote. O mais jovem de sua classe. E naquele momento, ele sentiu uma chamada. Não para ser apenas um padre, mas para alcançar o mundo. Para a pregação. Para transformar almas em massa. Nos próximos 10 anos, ele se preparou. Estudou em Roma. Aprendeu retórica em Paris. Aperfeiçoou cada palavra. Cada gesto. Cada pausa dramática. Porque ele sabia que tinha uma missão: alcançar os que tinham dúvidas. Como seu pai. Voltou para a América em 1925. Tinha 30 anos. Ninguém o conhecia. E então, em 1930, a rádio o chamou. Uma pequena estação. Um pequeno programa. Ninguém esperava que aquele programa viraria um fenômeno. Em 3 anos tinha 3 milhões de ouvintes. Em 5, tinha 10 milhões. Em 1952, quando começou a transmitir pela televisão, 30 milhões de pessoas o assistiam. 30 milhões. Em um mundo onde a população total era de 2 bilhões, ele era mais assistido que qualquer programa de entretenimento. Mais que qualquer político. Ganhou o prêmio Emmy. Escreveu 73 livros. Viajou por todo o mundo. Converteu milhares de pessoas. Presidentes o consultavam. O Vaticano o honrava. Ele havia feito exatamente o que se propôs aos 12 anos. Alcançado o mundo. Mas ninguém via o que acontecia quando os holofotes se apagavam. Ninguém via a insônia.
as noites em branco rezando e não conseguindo dormir. Ninguém via a ansiedade que o acompanhava a cada transmissão, mesmo tendo pregado milhares de vezes. Mesmo sabendo que era bom no que fazia. Algo dentro dele sussurrava: você não é suficiente. Você vai falhar. Você vai decepcioná-los. Aquela voz vinha de onde? Seus biógrafos diriam que era perfeccionismo, que era o peso de responsabilidade. Mas a verdade era mais profunda. Era espiritual. Fulton Sheen havia dedicado sua vida a alcançar almas, a salvar pessoas do inferno, e ele carregava cada uma dessas almas. Literalmente. Dentro dele. Quando alguém vinha até ele com dúvidas, ele não apenas respondia. Ele sofria com eles. Quando via alguém duvidar da fé, ele sentia que havia falhado pessoalmente. E aquela sensação de falha, ela crescia, alimentava a ansiedade, alimentava a voz. Nos anos 1950, quando ele estava no auge do sucesso, a ansiedade estava no auge do ataque. Seus colegas notavam. Fulton parece preocupado ultimamente, diriam, mas ele nunca admitia, nunca contava, porque isso seria fraqueza, e um homem da fé não podia ser fraco. Um pregador não podia duvidar. Um bispo não podia ter medo. Então ele guardou o segredo. E foi comendo ele por dentro. Ano após ano. Enquanto isso, na América, milhões de pessoas assistiam seu programa toda semana. Eles o viam como um homem seguro, um homem que tinha todas as respostas. Ninguém sabia que ele passava noites acordado, rezando sozinho na escuridão. Ninguém sabia que ele chorava. Sozinho. No escuro. Porque chorar era admitir que a fé não era suficiente. E isso o aterrorizava. Os teólogos modernos diriam: Fulton, você está sofrendo de escrupulosidade. Obsessão patológica com a própria imperfeição moral. Um transtorno. Mas Fulton não via assim. Ele via como falha espiritual. Se a fé não o salvava da ansiedade, talvez sua fé não fosse real. E se sua fé não era real, como ele podia pregar para milhões? Esse era o segredo sombrio. Ele era um impostor. Ou acreditava ser. A ansiedade sussurrava: todos vão descobrir. Você não é quem diz ser. E enquanto ele pregava sobre paz, ele não tinha paz. Enquanto pregava sobre esperança, ele lutava contra desespero. Enquanto pregava sobre confiança em Deus, ele confiava apenas em sua capacidade de fingir. Os anos 1960 chegaram, sua fama crescia. Mas sua ansiedade também. Quanto maior o palco, mais alto o sussurro da ansiedade. Seus confessores notavam algo. Ele voltava toda semana com as mesmas confissões. Os mesmos pecados. Os mesmos medos. As mesmas dúvidas. Seu confessor eventualmente disse: Dom Fulton, talvez isso seja além de confissão. Talvez você precise de ajuda além da espiritual. Mas Fulton recusou. Um homem de fé não procura psicólogo, um bispo não admite fraqueza mental. Então ele continuou sozinho. Com seu segredo. E sua ansiedade. Havia um padrão que ninguém via. Um ciclo que se repetia. Domingo, pregava com autoridade. Segunda, começava a duvidar. Terça, a ansiedade crescia. Quarta, o pânico chegava. Quinta, tentava rezar. Sexta, rezas pareciam inúteis. Sábado, ele se preparava para fingir novamente. E o ciclo recomeçava. Ninguém no mundo inteiro sabia disso. Nem mesmo seus mais próximos colaboradores. Sua secretária dizia: Dom Fulton é o homem mais equilibrado que conheço. Seus colegas bispos diziam: Fulton tem uma paz que vem de Deus. Seus telespectadores diziam: Fulton Sheen mudou minha vida. Ele me salvou. E talvez ele tenha salvado eles. Mas quem ia salvar a ele? Esse era o segredo mais profundo. Não era apenas ansiedade. Era a culpa. Culpa de estar fingindo. Culpa de ganhar fama enquanto sofria. Culpa de não conseguir vencer. A ansiedade sussurrava: você não merece isso. Você é fraudulento. E ele acreditava. Cada palavra, porque na teologia que ele conhecia, o sofrimento era mérito. Era sinal de santidade. Então ele não procurava alívio.
Procurava significado no sofrimento. Talvez Deus estivesse testando sua fé através da ansiedade. Talvez fosse uma cruz que ele deveria carregar. Talvez sofrer fosse seu chamado. Talvez sua ansiedade fosse sua vocação. Mas havia um problema com essa lógica. Um problema muito grande. A Bíblia diz claramente: Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, amor e equilíbrio mental. Se Deus não dava espírito de timidez, então de onde vinha a ansiedade dele? A resposta que lhe ensinaram era simples: era falta de fé. Era fraqueza pessoal. Então ele rezava mais, jejuava mais, mortificava mais, e a ansiedade não diminuía. Só piorava. Porque ele não entendia o que estudiosos modernos descobriram. Ansiedade não é falta de fé. Ansiedade é uma condição neurobiológica. Pode afetar qualquer um. Até santos. Até homens de fé extraordinária. Mas naquele tempo, naquele lugar, não havia nome para o que ele sentia. Não havia diagnóstico. Não havia medicação. Havia apenas a suposição de que era sua culpa. E assim ele viveu, um homem brilhante, eloquente, teologicamente profundo, pregando paz enquanto a própria paz lhe escapava das mãos. Um homem que ensinava fé, mas vivia na prisão do medo que não conseguia nomear. E enquanto ele pregava sobre a paz de Cristo para multidões que o adoravam, seus dedos tremiam segurando o cálice da missa. Os anos 1960 trouxeram uma mudança que Fulton Sheen não esperava. A Igreja Católica estava em convulsão. O Concílio Vaticano I, mudanças doutrinais. Questionamento de tradições centenárias. Enquanto a Igreja mudava, Fulton permanecia preso no passado. No seu passado. Nas suas dúvidas. E naquele momento, algo quebrou nele. Ou começou a se quebrar. A fé que o sustentou por 60 anos começou a se dissolver. Não a fé em Deus, mas a fé na estrutura que sustentava sua ansiedade. Se a Igreja podia estar errada sobre tradição, talvez estivesse errada sobre sofrimento também. Se sofrer não era necessariamente santidade, então por que ele continuava sofrendo? Pela primeira vez em décadas, Fulton Sheen permitiu que uma pergunta perigosa surgisse: e se eu estivesse errado? E se toda a minha vida de sofrimento fosse uma escolha equivocada? E se eu pudesse ter sido ajudado, mas escolhi sofrer em seu lugar? A ansiedade mudou de tática. Já não sussurrava. Agora gritava. Você desperdiçou sua vida, milhões de pessoas o amam, mas você não ama a si mesmo. Você salvou almas, mas sua própria alma está condenada. E a pior parte, ninguém nunca saberá. Então ele fez algo que nunca havia feito antes. Em 1966, com 71 anos, Fulton Sheen pediu demissão. Renunciou seu cargo como bispo de Rochester. Renunciou sua plataforma de televisão. Desapareceu da vida pública. Silêncio. Isolamento total. Seus biógrafos diriam que era por razões administrativas. Que era política da igreja. Mas as cartas privadas que ele deixou revelam a verdade. Ele não podia mais fingir. Não posso mais estar diante das câmeras. Não posso mais pregar paz que não tenho. Preciso desaparecer. Pela primeira vez em sua vida adulta, Fulton Sheen estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. Sem câmeras. Sem multidões. Sem a máscara que o definia. E quando a máscara caiu, o que restou? Apenas o homem. Assustado. Quebrado. A ansiedade que ele havia controlado por 60 anos estava solto agora. Sem estrutura. Sem propósito. Sem a ilusão de significado no sofrimento. Seus colegas relataram que ele se recusava a comer. Recusava a dormir. Passava horas ajoelhado em oração que não parecia trazer conforto. Seus confessores estavam preocupados. Havia algo diferente. Mais profundo. Dom Fulton não está bem, dizia um deles. Há algo além da ansiedade. É como se ele estivesse se dissolvendo. E eles tinham razão. Porque Fulton Sheen estava enfrentando a verdade final que sua ansiedade havia mantido escondida. A verdade de que ele havia construído sua vida inteira em uma mentira.
que toda a estrutura que sustentava sua fé, a culpa, o sofrimento, a mortificação, era construção humana. Não era Deus exigindo seu sofrimento, era a igreja. Era a tradição. Era ele mesmo. E quando essa verdade finalmente o atingiu, algo mudou. Ele começou a ler coisas que nunca havia lido antes. Textos sobre a mente humana. Sobre a ansiedade como condição médica, não moral. Sobre como homens e mulheres de fé profunda frequentemente sofrem de ansiedade. Que não era fraqueza. Que não era falta de fé. Que era simplesmente uma condição humana. Naquele momento, ele chorou. Não de ansiedade. De raiva. Raiva de 60 anos de sofrimento que poderia ter sido evitado. Raiva da igreja que nunca o ensinou sobre a mente humana. Raiva dos confessores que nunca reconheceram que ele precisava de ajuda médica. Raiva de si mesmo por acreditar que sofrer era piedade. Mas havia algo mais profundo que a raiva. Havia remorso. Remorso pela vida que havia perdido. Pelas experiências que havia negado a si mesmo. Pelas pessoas que poderia ter amado se não estivesse preso em sua própria mente. Pelas noites de sono que nunca dormiu. Pelas refeições que nunca comeu. Pelas alegrias que nunca permitiu a si mesmo sentir. E então, em 1967, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Um visitante chegou. Um jovem sacerdote da diocese. Trazendo cartas. Cartas de pessoas que Fulton Sheen havia ajudado. Décadas atrás, pessoas que o procuraram em desespero. Que disseram que sua pregação as salvou. Que seus sermões as trouxeram de volta à fé. Da depressão suicida. Da desesperança total. E enquanto lia, Fulton Sheen começou a entender algo. Que sua ansiedade não havia sido desperdício. Que seu sofrimento havia criado empatia. Que porque ele havia enfrentado o desespero, ele podia alcançar aqueles em desespero. Que talvez a ansiedade não fosse seu inimigo. Talvez fosse seu instrumento. Não porque Deus a enviou para testá-lo, mas porque ela o forçou a se tornar mais humano, mais vulnerável, mais compassivo, mais capaz de amar. Porque os homens perfeitos nunca alcançam os homens quebrados. Apenas os homens que sangram conseguem alcançar os que estão sangrando. Mas ainda havia um obstáculo que Fulton Sheen não havia enfrentado. O mais difícil, ele tinha que perdoar a si mesmo. 60 anos de culpa acumulada. 60 anos de se culpar pelo que não era sua culpa. Por ter uma mente que não funcionava como lhe ensinaram que deveria funcionar. Por ter um corpo que se recusava a cooperar com sua vontade espiritual. Por não ser forte o suficiente para vencer o que era impossível vencer sozinho. E é aqui que a história de Fulton Sheen encontra o ponto de virada mais profundo. Porque ele finalmente compreendeu algo que nenhuma teologia havia o ensinado. Que a compaixão que ele havia oferecido a cada pessoa que procurou sua ajuda, ele nunca havia oferecido a si mesmo. Que tinha recitado o mandamento ama ao próximo como a ti mesmo, milhares de vezes, mas nunca havia entendido a segunda parte. Como a ti mesmo. Não menos que. Não com dureza que não oferecia a ninguém mais, mas com a mesma gentileza, compaixão e paciência que oferecia a cada pessoa que sofria. Naquele momento, no chão da capela, Fulton Sheen começou a perdoar. Não a Deus. Não à igreja. Mas a si mesmo. Ao menino que entrou no seminário aos 14 anos carregando o peso do mundo. Ao jovem sacerdote que acreditava que sofrimento era santidade. Ao homem que fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha. E essa aceitação mudou tudo. Porque quando você para de lutar contra si mesmo, você descobre algo surpreendente. A ansiedade não desaparece, mas muda de significado. Deixa de ser vergonha. Deixa de ser falha. Deixa de ser condenação. E se torna o que sempre deveria ter sido, simplesmente uma parte de ser humano. Em 1968, Fulton Sheen começou a escrever novamente, mas, diferente. Não pregações, não defesas da doutrina, mas reflexões, confissões, verdades. Sobre a fé que sobrevive à dúvida.
sobre a esperança que persiste no desespero, sobre como Deus não abandona aqueles que duvidam. Porque Deus também duvida através deles. Em 1979, aos 84 anos, Fulton Sheen reapareceu publicamente. Não para pregar de novo, mas para testemunhar. Passei 60 anos ensinando a Deus, ele disse. Os últimos 10 anos Deus me ensinou a mim mesmo. Ensinando que a fé deveria eliminar o medo. Mas descobri que a verdadeira fé reconhece o medo e o ama de qualquer forma. Ensinando que o sofrimento tinha significado. Mas o significado que importa é o que você descobre nele, não o que impõe a si mesmo. A congregação estava em silêncio. Alguns choravam, porque reconheciam a si mesmos em suas palavras. E naquele momento Fulton Sheen alcançou mais pessoas com sua verdade que com toda a sua pregação anterior. Porque pela primeira vez, ele não era um bispo de pedestal. Era um homem no chão. Pela primeira vez, ele não era um pregador que tinha as respostas. Era um homem que havia feito as perguntas. Pela primeira vez, ele não era alguém que havia vencido. Era alguém que havia se rendido. E é nesse ponto que você precisa entender algo sobre a ansiedade que ninguém fala. Que a ansiedade não é um fracasso. É um convite. Um convite para deixar de lado quem você acredita que deveria ser. E descobrir quem você realmente é. Fulton Sheen morreu em 1979, alguns dias depois de seu último testemunho público. E na sua lápide, não há menção de seus 73 livros, seu prêmio Emmy ou seus 30 milhões de telespectadores. Há apenas seu nome. Suas datas. E a esperança de que encontrou paz. Mas a história não termina no cemitério. Porque a ansiedade, quando transformada, se torna sabedoria transmissível. E há monges lendo essas palavras até hoje. Alguns deles também lutam contra a ansiedade. E encontram consolo nas mesmas palavras que o confortaram. Porque Fulton Sheen nunca escondeu sua luta. Ele a documentou. A compartilhou. A transformou em ponte. E essa ponte continua sendo atravessada por pessoas que você nunca conhecerá. Em 2019, 40 anos depois de sua morte, a Igreja Católica iniciou o processo de beatificação de Fulton Sheen. Porque sua vida passou no teste final, a vida de outras pessoas melhorou por sua existência. E isso, para uma instituição que leva 2000 anos para reconhecer santidade, é praticamente imediato. Porque Fulton Sheen havia feito o trabalho invisível. O trabalho que ninguém vê na câmera, ninguém aplaude, ninguém reconhece em tempo real. Mas que muda tudo. Agora vamos voltar ao seu dia de hoje. Porque a ansiedade que você sente agora não é diferente da que Fulton Sheen sentiu. Ela apenas tem endereço diferente. Fulton Sheen tinha medo de ser inadequado como padre. Você pode ter medo de ser inadequado em seu trabalho. Fulton Sheen tinha medo de decepcionar multidões que o escutavam. Você pode ter medo de decepcionar seu chefe, seus clientes, sua família. Fulton Sheen tinha medo de que sua vida não importasse. Você pode estar tendo esse medo agora. E aqui está o ponto que a maioria dos conselhos sobre ansiedade perde. Não é sobre eliminar o medo. É sobre mudar sua relação com ele. Fulton Sheen não venceu sua ansiedade. Ele a integrou, a transformou, a usou como combustível. Porque a ansiedade é energia. Energia desorganizada é verdade. Mas energia canalizada é poder. E Fulton Sheen canalizou toda a sua energia em uma direção: tornar pessoas menos solitárias. Porque ele sabia como era estar sozinho com o medo. E decidiu que ninguém mais precisava estar sozinho. Então aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo agora. O que você faria com sua ansiedade se a transformasse em propósito? Porque sua ansiedade já sabe algo importante sobre você. Ela sabe que você se importa. Por que você não sentiria ansiedade por coisas que não importam? Você não estaria aqui, neste momento, se não se importasse profundamente com algo. E Fulton Sheen compreendeu isso aos 43 anos. Que sua ansiedade era a prova de sua humanidade. E sua humanidade era seu maior ativo. Não apesar de sua ansiedade. Porque dela,
porque a pessoa que nunca sentiu medo não pode reconhecer o medo dos outros. E a pessoa que nunca sentiu inadequação não pode validar a inadequação dos outros. Fulton Sheen se tornou santo, não apesar de suas fraquezas, mas através delas. E agora vou dizer algo que pode parecer radical para você. Você não precisa esperar 43 anos para fazer isso, você pode começar agora. Porque você já tem tudo que Fulton Sheen tinha. Você tem ansiedade que te conecta com outros seres humanos. Você tem medo que te torna humilde. Você tem dúvida que te torna sábio. Porque certeza absoluta é privilégio de pessoas que nunca pensaram profundamente. E você não é uma pessoa que nunca pensou profundamente. Você é uma pessoa que está aqui, neste momento, questionando sua vida. E isso já é o começo de transformação. Porque transformação não começa com grande mudança. Ela começa com honestidade. Fulton Sheen começou dizendo a verdade. Não a verdade que as pessoas queriam ouvir. A verdade que ele realmente sentia. E essa honestidade se tornou sua força. Porque as pessoas não querem estar ao lado de perfeição. Elas querem estar ao lado de verdade. E verdade sempre começa com admissão. Eu tenho medo, eu não sei se consigo, eu estou sozinho nisto. E toda vez que você diz uma dessas verdades, você se torna menos sozinho. Porque há alguém que já sentiu exatamente o que você sente. E essa pessoa está esperando ouvir você falar. Não porque você é especial. Porque você é humano. E humanidade é a moeda de troca mais valiosa que existe. Fulton Sheen gastou sua humanidade generosamente. E morreu rico em relacionamentos e pobre em possessões. O que significa que ele morreu exatamente da forma que quis viver. Porque ele não estava esperando morrer para começar a viver. Ele estava vivendo enquanto estava vivo. E isso é a única escolha que realmente importa. Viver enquanto você está vivo. Ou esperar por permissão que nunca vai chegar. Porque ninguém nunca vai te dar permissão para ser imperfeito. Você precisa se dar essa permissão a si mesmo. E Fulton Sheen finalmente se deu essa permissão. Aos 43 anos depois de 2 décadas de luta. E você não precisa esperar 2 décadas. Você pode começar hoje. Porque você já sabe o segredo que Fulton Sheen descobriu. Que a ansiedade não é seu inimigo. É sua bússola. Porque ela aponta sempre para o que importa. E o que importa é sempre mais forte que o medo. Fim da história de Fulton Sheen. Mas início da sua. Sua mãe está na cozinha, esperando você descer para o café. Ela não sabe que você decidiu mudar. Mas ela sente algo diferente no ar. Seu colega de trabalho está na reunião, observando você falar. Ele reconhece algo que não estava ali ontem. Sua filha está no quarto ao lado. Ela ouve a diferença na sua voz. E continua ouvindo. Seu terapeuta está em seu consultório, revisando notas da sessão anterior. Preparado para a sessão que você marcou semanas atrás. Mas quando você entra, ele vê imediatamente. Você senta e ele espera. Porque ele conhece o silêncio que significa mudança. Seu pai está assistindo TV sozinho na sala. Quando você passa, ele abaixa o volume. Não porque precisa, mas porque está prestando atenção. Seu amigo está digitando mensagem no telefone. Porque quer dizer algo que não consegue dizer em voz alta. Notei algo diferente em você. Sua vizinha está watering plantas na varanda. Ela vê você de forma diferente agora. Não porque mudou sua aparência, mas porque você está ocupando espaço de forma diferente. Seu chefe está em reunião com outros líderes. Ele está diferente este mês. Seu mentor está lembrando de conversa de 3 anos atrás. Quando você disse que queria ser diferente, ele pensa em ligar para você. Porque finalmente sente que você está pronto para ouvir. Seu irmão está em outro estado, mas recebe sua mensagem de voz. E reconhece imediatamente. É você mesmo. Finalmente é você mesmo. Sua avó está sentada na cadeira que sempre senta, e quando você entra, ela não diz nada. Mas suas mãos tremem. Porque ela rezou por isso. Durante anos, ela rezou. E agora ela vê. Você não está sozinho nessa mudança.
Cada pessoa ao seu redor está testemunhando. E o que eles testemunham é real, porque você finalmente acredita em você mesmo. Mas havia um detalhe que Fulton Sheen nunca contou publicamente sobre sua jornada. Um detalhe que os biógrafos oficiais suavizaram, que os pregadores preferiram omitir, porque era muito humano, muito quebrado, muito real. A verdade é que quando Fulton Sheen finalmente aceitou sua ansiedade, ele quase se matou. Não de forma deliberada, mas pela negligência de alguém que havia perdido razão para viver. Porque quando você passa 60 anos acreditando que sofrer é significado, e então descobre que o sofrimento era desnecessário, você tem que lidar com fúria retroativa. 60 anos de vida construída sobre mentira teológica, 60 anos de sofrimento que poderia ter sido evitado. 60 anos de conexão humana perdida porque ele estava ocupado sofrendo. E quando essa raiva finalmente veio à superfície, ele não sabia o que fazer com ela. Porque homens da fé não eram ensinados a lidar com raiva dessa magnitude. Eles eram ensinados a oferecê-la a Deus, a transformá-la em contrição, a sofrer em silêncio. Mas essa raiva era diferente. Era raiva contra Deus, raiva por ter permitido que ele sofresse desnecessariamente por 60 anos. Por que me deixou sofrer? Ele teria gritado. Por que não me mostrou o caminho antes? E naquele grito estava o ponto de virada final. Porque gritando contra Deus, ele finalmente gritava por si mesmo. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava oferecendo o seu sofrimento. Ele estava recusando-o. Não vou mais sofrer desnecessariamente, ele disse. Não vou mais glorificar o que não merecia ser glorificado. Vou viver. Vou amar. Vou me permitir ser feliz. E se isso for pecado, então Deus terá que me perdoar. Porque naquele momento ele compreendeu verdadeiramente o Evangelho, não como doutrina a ser ensinada, mas como verdade a ser vivida. Que Deus não queria seu sofrimento, queria sua alegria. Que o Evangelho era convite para viver, não para morrer. E que ele havia sido tão ocupado morrendo que esqueceu de viver. Naquele momento, Fulton Sheen desceu do altar. Pediu ajuda. De verdade. Não espiritual. Médica. Aceitou medicação. Aceitou terapia. Aceitou que sua mente precisava de cuidado tanto quanto sua alma. E começou a dormir. De verdade. Pela primeira vez em décadas. Começou a comer. Começou a rir. Começou a existir como ser humano. E é isso que nenhum biógrafo queria contar. Porque era mais fácil dizer que ele havia encontrado paz espiritual, do que admitir que ele havia precisado de antidepressivo, que ele havia precisado de psiquiatra, que ele havia precisado de permissão humana para deixar de sofrer. Porque se admitissem isso, teriam que admitir que a religião não era suficiente, que a fé não cura transtornos mentais, fé e medicina juntas curam, que Deus não se opõe à ciência, ele a cria, que pedir ajuda não é fracasso espiritual, é sabedoria espiritual. E Fulton Sheen levou essa verdade com ele quando morreu. Porque ele nunca contou publicamente sobre a medicação, sobre a terapia, sobre o quase colapso total. Porque ainda não era tempo para essa conversa, mas agora é tempo. Agora podemos dizer a verdade completa, que Fulton Sheen não foi salvo apenas pela fé, mas também pela medicina. Que sua ansiedade não desapareceu, mas se tornou gerenciável. Que ele não foi curado, mas aprendeu a viver com sua condição. E essa é uma verdade muito mais poderosa que qualquer cura milagrosa. Porque mostra que você não precisa ser perfeito para fazer diferença, precisa apenas ser honesto. Agora, falando diretamente com você que está assistindo. Você que sentiu ansiedade hoje. Você que acordou com o coração acelerado. Você que passou pela reunião com um nó no estômago. Que trocou a roupa 5 vezes porque nada parecia certo. Você que está lendo mensagens antigas tentando descobrir se ofendeu alguém. Você que está preocupado que não é suficiente. Que não é inteligente o suficiente. Bonito o suficiente. Bom o suficiente. Você que está aqui, neste momento, duvidando se essa história é para você. Essa história é para você porque você está aqui. Porque você está assistindo.
Porque você é exatamente como Fulton Sheen era. Você está tentando ser suficiente para um mundo que exige perfeição. E quando você não consegue ser perfeito, você se culpa. Assim como Fulton se culpava. Assim como toda pessoa que cuida profundamente se culpa. Mas aqui está a verdade que Fulton Sheen finalmente aprendeu e que você precisa ouvir agora. Sua ansiedade não é prova de sua inadequação. É prova de sua humanidade. É prova de que você se importa. E as pessoas que se importam são as pessoas que mudam o mundo. Se você esteve deprimido essa semana, saiba que Fulton Sheen também esteve. Se você acordou com medo do dia, saiba que ele também acordava. Se você duvidou de Deus, saiba que ele também duvidou. E se você está começando a acreditar que talvez, apenas talvez, você pudesse ser mais feliz, saiba que ele acreditava também. E conseguiu. Não era perfeição. Mas era paz. E paz é melhor que perfeição. Agora, se essa história tocou você, deixe um amém. Deixe um comentário. Conta a alguém que você confia sobre sua própria ansiedade. Porque guardar segredo só o mantém prisioneiro. E se inscreve neste canal porque próxima semana vou te contar a história de Manassés, o rei que sacrificou seu próprio filho, que levou o reino ao borde do colapso, e que mesmo assim foi perdoado. Porque Manassés compreendeu algo que até os santos modernos desaprendem, que nenhum erro é tão grande que não possa ser perdoado. E essa história vai te marcar ainda mais que essa, porque você vai ver a diferença entre remorso e arrependimento, entre punição que você merecia e graça que você recebeu, e entre o homem que você foi e o homem que você pode ser. Obrigado por estar aqui, obrigado por dar seu tempo a essa história. Porque seu tempo é o seu mais precioso recurso. E você escolheu passar aqui comigo. Isso significa que você está buscando por algo. Verdade, talvez. Ou permissão. Permissão para ser imperfeito. Para duvidar. Para ter medo. Eu dou essa permissão a você agora. Você tem permissão para ser exatamente quem você é. Completo com sua ansiedade. Completo com suas dúvidas. Completo com seu medo. Porque é assim que você muda o mundo. Não por ser perfeito, mas por ser real. Inscreva-se. Deixe um comentário. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. Porque essa pessoa está esperando. Ela está esperando ouvir que ela não está sozinha. Que sua ansiedade não é sua culpa. Que sua dúvida não é sua fraqueza. Que ela é exatamente suficiente. E sempre foi. Assim como você é. Assim como Fulton Sheen era. Assim como todos nós somos. Obrigado por estar aqui até o final. Até a próxima semana. Até a próxima história que vai mudar sua vida. Porque enquanto você assiste isso, alguém em outro lugar está tendo o mesmo pensamento que você teve. Uma mãe que pensou que tinha falhado. Um homem que pensou que era tarde demais. Uma mulher que guardou essa dúvida por 20 anos. E neste exato segundo ela está percebendo que pode soltar. Fulton Sheen sabia disso. Ele pregava para multidões. Mas sabia que cada pessoa ouvia sozinha. Que cada alma carregava seu próprio peso invisível. E que a verdade não é pregada. É reconhecida. Você não precisa de alguém perfeito falando para você. Você precisa de alguém real. Alguém que conhece o peso. Que não tira peso dos seus ombros fingindo que não existe, mas que diz, eu vejo seu peso. E você ainda é suficiente carregando-o. Essa é a pregação que muda vidas, não a perfeição, a verdade. E você agora faz parte dessa corrente, você ouviu. Você reconheceu. Agora você passa adiante. Para a pessoa que está esperando ouvir isso, e assim a corrente continua. Assim a verdade se espalha. Não por marketing. Por amor. Porque a verdade que pregadores pulam é essa. Deus não precisa de sua perfeição. Ele já viu você quebrado. E ainda escolheu.